Bem-vindos a mais um podcast aqui com meu maridão lindo, maravilhoso. Nossa, quantos elogios. Eita, o braço aqui vai estar, mas tem que ver. A gente ficou assim para equilibrar, né, Zé? A gente vai falar muito sobre esses braços hoje, Tia Márcia, essas praguinhas. Com certeza, é um gato. É um gato. Cara, eu que dou atenção pra ela, cara. Ela só gosta dele. Eu gosto de você também, mas é porque... Mas eu gosto mais dele. Fala, Tia Márcia, da sua amor antigo. Ai, tudo bem, vou te perdoar só hoje, porque eu tô em frente às câmeras, tá, amiga? Tá bom. Estamos aqui com o nosso patrocinador, Rush & Torque. Assim, toda vez que eu falo deles, eu fico super feliz e emocionada, porque eles têm nos apoiado muito, nos ajudado muito. E também temos dois convidados, um casal... Opa! Queria eu. Seria uma honra, mas furaram a fila, né? Nós temos aqui Márcia Linhares e Zé Pedro Bueno. Segunda vez no podcast, né? Segunda vez. E vale já salientar, dá pra pagar uma conta já. Já dá. E vale salientar que a primeira vez que o Zé veio, foi lá atrás, é um dos mais estourados. Pois é, e eu estou pela primeira vez, mas também vai estourar. Por que vai estourar? Zé, por que vai estourar? Fala pra gente. Eu acho que é interessante a gente começar com a reflexão, né? Que na Bíblia, né, Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, né? Certo. Vocês sabem por quê? Não sei por quê. Porque Cristo curou a sogra de Pedro, cara. Então, hoje o assunto vai ser genro e sogra aqui, ó. Muito boa introdução. Amor, ele poderia ter feito a abertura do podcast desse jeito. Exatamente, cara. Perdemos. Gente, ele é muito abusado, Márcia. Demais. A gente vai falar sobre toda essa pessoa aí que te torra a paciência por tanto tempo e como que você tem lidado com isso. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se apresentassem. Márcia tem um currículo assim, né? Bom, vamos fazer 3 apresentações. Nossa, certo? Agora vai, hein? Vai os currículos A primeira apresentação vai ser a minha apresentação profissional. Meu nome é Márcia Linhares, eu sou enfermeira, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, sou pesquisadora e estou há 30 anos como docente. Então, ao longo desses 30 anos, eu tenho feito um caminho profissional muito prazeroso, né? Não muito rendoso, mas prazeroso. Faço tudo com muito carinho, com muito amor, até nas minhas férias, né, Zé Pedro? Trabalha mais do que curte. Trabalho até nas férias. E a gente é testemunha disso, viu? E sou casada com Sávio Linhares há quantos anos? Há tanto tempo que eu até esqueci. Quase 40 anos, tanto tempo. E temos 3 filhos, né? Alexandre, Lívia e Vívia. E temos 3 netos, Liz, Mila e Arthur. Então, esses são os meus bens mais preciosos. Tudo que eu tenho de mais importante na vida são eles. E na igreja, ao longo desses 40 e alguns anos como membro da igreja, o Senhor tem me dado a oportunidade de servir de várias formas. Mas o chamado que eu mais gosto de servir é o meu chamado de ministradora. Porque é um chamado que eu nunca vou ser desobrigada e que o Senhor espera muito de mim. Então... E por que o chamado de ministradora para ti, Tia Márcia, é tão importante? Porque eu acho que é uma das oportunidades que eu tenho de fazer um pouco pelo meu próximo e também exercitar, treinar um pouco do puro amor de Cristo. E eu gosto muito de servir, eu me sinto feliz servindo. Então, eu gosto muito desse chamado. É legal compartilhar isso porque aqueles que não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias sabem que os ministradores é uma responsabilidade que a gente tem, uma oportunidade de serviço, na verdade, de poder ajudar aqueles que são membros da Igreja ou não em ajudá-los em suas necessidades, seja elas materiais, sociais, emocionais. Então a igreja tem essa preocupação para que os membros possam ter essa capacidade e agir como Cristo, né, de estar mais perto a Ele. É um bom nome, né? Depois que mudou o nome, ministrar, é um nome tão poderoso, né? E eu gosto também muito de ministrar o meu genro.
Então vamos falar do seu Todo dia genro. faço almoço para ele. Então, não é uma forma de ministrar? É uma De forma. cuidar, né? De cuidar. Pois é. E o que é que você retribui? Não, antes de você dar essa resposta, se apresenta, por favor, Claro, Zé. eu sou o Zé, tenho um dos maiores nomes que vocês já viram do planeta Terra. José Pedro Bueno Afonso de Barros Santos, vulgo Zé, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas nunca trabalhei na área. Hoje eu atuo na área de tecnologia e sou pai, casado com a Vivian, que é a mais nova da tia Márcia. Sou pai da Liz, foi a primeira neto. Primeiro netinho, 4 anos ela tem. E nas horas vagas eu gosto de ir pra academia, né? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não precisava nem falar, né? Mas é isso. E gosto muito da minha sogra, cara. Minha sogra, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vai discutir, né, é o emoji, né? Eu pesquisei 2 emojis. Um ela já falou, né, que é o serviço. E isso é verdade. Minha sogra é o exemplo de serviço. E é em casa, no trabalho, aonde ela vai, ela serve. E o segundo emoji? O segundo eu procurei mãe. Minha sogra é minha mãezona. E é por isso que eu pego no pé dela tanto. Que mãe aguenta, né? Tem que aguentar, né? Filha a gente não escolhe. Eu escolhi minha sogra. Acho que já começamos aqui emocionando, né? Tô maquiada, Zé. Não posso. Eu não passei nada hoje, então tá tudo certo. Mas a ideia de trazer vocês dois aqui era justamente essa, né? A gente sabe que vocês têm um relacionamento muito bom e a gente, assim, vai vasculhar a vida de vocês aqui diante dessas câmeras para entender o que você faz, e o que você, Márcia, faz. A gente ainda não é sogra e sogra, mas a gente vai ser. Eu vou comprar minha nora. Eu já falei que eu vou comprar. Tudo que ela quiser, eu compro, amor. Você precisa de um brinco? Ai, quebrou meu liquidificador. Qual que você quer? Eu vou comprar minha nora, mas eu quero saber qual que é o segredo desse relacionamento tão bom. Eu acho que é o respeito, né, Zé? Eu acho que é o respeito. Nós temos opiniões bem diferentes. Muito. Né? Temos pontos de vista diferentes, mas eu acho que é o respeito, aceitar o jeito do outro ser, e eu acho que o carinho que a gente tem um pelo outro, eu acho que porque a nossa convivência, ela começou muito antes de sermos de ser genro e sogra, né? Zé Pedro era amigo das minhas filhas, né? Principalmente de Lívia, que não foi com quem ele casou. Eu tentei, hein? Opa, uma revelação aqui. Eu tentei. Sério, mas Lívia cortou logo. Foi. Mas eu achei a joia, né? A Lívia. Mas é porque Lívia dizia assim, eu não vou namorar com o ex-namorado da minha melhor amiga. Então, ela não pensava assim. Ainda bem que Vivian não pensava assim. Vivian né, não Zé? pensava. Jamais. Aí, ó. Não, até porque não era a melhor amiga dela, né? Tá tranquilo. Tava nem aí. Mas José Pedro, ele já frequentava a nossa casa, né? E eu sempre achei ele um rapaz admirável. Primeiro porque eu achava, e acho ainda, que ele era muito estudioso. E eu sempre gostei muito de pessoas estudiosas. Então eu dizia assim, esse rapaz é estudioso, eu acho que ele é bom para ser um genro. Mas eu gostava muito do comportamento dele, ele sempre foi muito respeitoso, carinhoso, né? Ele mal me conhecia, mas ele chegava lá em casa, sempre me dava um abraço, um beijo. Então ele tem um jeito meio galanteador, conquistador. Então eu acho que antes dele conquistar a esposa, ele conquistou a sogra. É verdade. E uma história engraçada disso é quando eu voltei da minha missão de tempo integral da igreja, eu vim aqui para os Estados Unidos com a família da minha ex-namorada na época. Eu né? lembro de tudo isso. Os pais dela me prometeram, quando você voltar da missão, se você quiser, a gente vai para os Estados Unidos e você vai com a gente. E aí eu vim, e a gente não estava namorando mais, e eu encontrei Vivi aqui. Só que quando eu saí para servir como missionário, Vivian tinha 16 anos, eu acho. Eu já tinha 18 ou 19. Então eu não via a Vivian como uma mulher, né? Era uma menina. Tinha 15 anos. Ela. 15, né? Quando eu voltei da missão, eu lembro que eu fui visitar a tia Márcia e o tio Sávio na casa deles. Eu lembro até hoje. Eu entrei na sala, até hoje tá esse quadro lá. E eu virei à esquerda na entrada. Tinha um quadro da família bem grande, que estão os 5 lá. E eu perguntei, eu não sei se você lembra, eu falei, aquilo é Vivi? E ela é. E aí eu já Aê! E eu vim pra cá, a gente conversou tudo, ela tava fazendo um programa de intercâmbio, eu voltei pra Recife, e ela não queria nada, né? Ela tava terminando o curso dela,
E eu ia sempre na casa de tia Márcia, já fazendo investimento, né? Ele já almoçava lá em casa todos os domingos, sem nem ser Aniversário, namorado. aniversário da família, tava eu lá. Corpo presente. Corpo Já presente. marcando presença, né? Rolou alguma coisa assim, ou é a minha memória que tá muito doida? Que eu lembro quando o Zé Pedro veio pra cá, de você ter falado, esse menino é um menino muito bom, eu queria ele pra Vivi. Rolou, não rolou? Rolou. Não sabia Mas eu não revelações, hein? Tá Mas eu vendo? não falei por quê. Não falou pra ele, mas Nem eu pra lembro ele. de ter ouvido isso. Não falei pra ele e nem falei pra Vivian, porque se falasse pra Vivian, aí pronto, aí ela ia dizer, não quero. Não falei, mas pensei e acho que falei pra algumas pessoas ali. Mas não falei pra ele porque ele estava pensando em outra, né? Tava saindo de um relacionamento. Estava saindo de um relacionamento, então eu disse, por que eu vou falar isso? Mas quando eu vi e vi que ele estava solteiro, eu digo, eu acho que aí tem futuro. Então acho que você que escolheu o marido da Vivi. Eu acho que sim, de alguma forma sim. Porque quando eles estavam se conhecendo, depois que Vivian voltou do intercâmbio, eu fui como é que diria? Ela foi a minha cupida. mentora. A cupida. Não, é sério. Que lá no Nordeste, eu diria assim, eu era a cuviteira. Não sei se Cuviteira. vocês já ouviram falar Já. dessa Com palavra. certeza, opa. É aquela que fica. E eu dava todas as dicas para José Pedro. Era comigo que ele... E que ele, ele um diz- cara inteligente, ele aí sabia fazer o negócio Eu dizia certinho, assim, né? José Pedro, você quer conquistar a Vivian? Quero, tia. Eu disse, então, olha, você faz assim, assim, assim. Então, eu dava todas as dicas. Olha, não ligue para ela hoje. Porque se você ficar ligando demais, ela vai... Porque Vivi, ela é difícil. Ela Ela é maravilhosa, mas ela ela... tem um jeito único dela. Exato. Personalidade forte, né? Não sei quem ela puxou. E eu dei todas as dicas e ele seguia direitinho, não foi? E foi até rápido, né? Foi, Acho foi. que demorou umas 2 semanas, assim, pra eu reconquistar, né? Mas tia Márcia ajudou muito mesmo, Até eu o lembro. dia de pedir namoro, ele planejou tudo, como ia ser, eu dei todas as dicas. É verdade. Voltando um pouquinho, quando eu perguntei o que vocês acham que foi a base do relacionamento de sogra e genro, você falou respeito. Você acha que o respeito, antecedendo o respeito, precisa ter uma boa educação dentro da casa? Porque eu tô pensando como mãe, tá? Eu tô pensando como filha e como mãe. Como mãe, eu preciso ensinar alguns princípios para os meus filhos para que quando eles tiverem um relacionamento fora da nossa casa, eles saibam se comportar. Então, talvez vocês acham que isso faz sentido na cabeça de vocês? Eu acho que faz total sentido, Andresa, porque a gente não é aquilo que a gente não vive dentro de casa, né? Então, eu sei que esse jeito que José Pedro, quando chegou dentro da nossa família, a forma como ele me trata o sogro, né? Trata os cunhados, né? Isso eram coisas que ele vivia dentro de casa, né? E até hoje eu vejo muito o relacionamento dele com os pais. Ele tem um relacionamento de muito respeito com os pais dele, né? Com a mãe. Todos os dias, quando eles se ligam, talvez ele nem percebe que eu estou observando. Mas eu vejo que eles sempre se despedem, ele dizendo eu te amo, né? Para a mãe, né? E para o pai também. Então, a gente não vai tratar bem as outras pessoas se você não trata bem as pessoas que estão convivendo com você. Então, eu acho que esse respeito que eu senti dele, era algo que ele já vivia dentro da família dele. Eu pensei sobre isso porque eu sei que tem muitas famílias agora tendo muita dificuldade em relacionamento com o sogro, com a sogra. A gente escuta tantas piadas, mas na verdade é uma piada verdadeira, né, em muitas famílias. E eu lembro da minha mãe falar para mim, tem que respeitar os mais velhos. Isso é jeito de você falar com sua avó? Não, fale baixo, não fale desse jeito. Minha mãe repreendia muito a gente, para a gente ter muito cuidado com as pessoas que a gente fala. Minha mãe se dava muito bem com a minha tia, que é a cunhada dela, que é a tia Rosângela. Sempre se deu bem com todos os cunhados. Então eu cresci vendo isso. E eu não tenho problema com a minha cunhada. Eu tenho 20 anos de casado com o Thiago e minha cunhada a gente nunca brigou. A gente tem um relacionamento bom. Eu acho que isso veio do berço que eu tive, né? Então, tem pessoas que talvez vão passar por essa vida e não vão ter essa experiência boa. Mas talvez vai ser uma sogra boa, vai ser um genro bom. Uma sogra ou um sogro, né? Vai ser uma sogra ou um sogro bom. O que eu tava pensando, amor, mas é pro Zé. Ô Zé, tu acredita que você casa não só com a esposa, mas casa com a família? Eu acho que pode ir para os dois lados, né?
eu conheço casais onde o relacionamento do casal com a família estendida, né? No caso, meu relacionamento com minha sogra é horrível e vice-versa, né? O relacionamento da esposa com o sogro e a sogra também não. Então, querendo ou não, você casa com a família, né? Porque eu não consigo imaginar como seria a minha vida com minha esposa se eu não tivesse a relação que eu tenho com minha sogra e com meu sogro, né? Com meu cunhado, com a minha cunhada. É uma família só. Né? Acho que todos nós vamos fazer parte do mesmo círculo, vamos estar convivendo junto. Então, eu não consigo me imaginar não tendo a relação que eu tenho com meu sogro e com minha sogra num outro casamento, de um momento diferente. Então, é muito difícil, eu acho, se você não consegue ter uma boa relação com os pais do seu cônjuge, né? Porque ele ou ela foi criado por eles, traz uma bagagem cultural, social, foi formado por aquelas pessoas, então tem um pouco do pai e da mãe no cônjuge. Então, eu acho que não dá para dizer escolha sua esposa ou seu esposo baseado nos pais, mas de maneira indireta eu acho que é importante você levar isso em consideração também, né? Como é a relação do seu cônjuge ou futuro cônjuge com os pais, eu acho que sim. A gente casa com a família. Porque é tão bom, né, estar junto com a família. Então, eu não me imaginaria não ter uma boa relação com os nossos agregados, com os que chegaram até nós, né? Isso a gente está falando aqui junto com o Zé Pedro, mas esse mesmo carinho, né, e essa relação também harmoniosa, eu também tenho com o meu outro genro. Né? Quem é o favorito? Quem é o favorito? Ele tá aqui para fazer esse podcast? Eu só não ganho do outro, porque o outro é americano. Ah, então tu perde isso aí. Ele não viria aqui fazer, ele é tímido. Mas assim, eu não conseguiria, né? Para mim, principalmente, que estou longe. Então, você imagina, além de eu estar longe fisicamente dos meus filhos, se eu, quando viesse aqui, eu não tivesse essa relação de me sentir acolhida, amada, próxima deles. Acho que seria terrível. Mas, tia Márcia, pensa, você é mãe de 3 filhos e os 3 casados. São 3 famílias diferentes que vieram e agregaram para a sua família, junto com o Sávio. Você, como mãe, que conselho você daria, ou que você deu para os seus filhos para ajudar a ter esse bom relacionamento? Eu digo para eles respeitarem e amarem a família do seu cônjuge. Né? Eu sempre digo, tanto para Alexandre, como para Lívia, como para Vívia, olha, a sua família também é a família dele. Porque eu sei como seria difícil para ela, por exemplo, se eu e José Pedro não tivéssemos um bom relacionamento. Como isso ia ser difícil? Porque ela me ama, mas ela ama também o marido. Imagine se ela tivesse que dividir isso, se houvesse essa incompatibilidade. Então, da mesma forma, é com a família dele. Então, o mesmo respeito que José Pedro tem por nós, né, por mim, pelo pai dela, ela também tem que ter pelos pais dele. Porque eu sei o amor que José Pedro tem pelos pais. E quando não tem? Tem que desenvolver. Como desenvolver? O amor, ele é um exercício. Ninguém começa a amar as pessoas assim de repente. O amor é um exercício de serviço. Eu sempre digo que o serviço ele vem primeiro do que o amor. O amor ele é uma consequência de doação. Se você tem dificuldade de amar alguém, procure uma oportunidade de ajudá-la, de servi-la. O amor vai vir. Não espere amar primeiro uma pessoa para depois servir. Então, se você fizer esse exercício, você vai amar. Porque ninguém só tem qualidade, ninguém só tem defeito. Então, às vezes, o que acontece às vezes muito dentro das famílias é que, às vezes, a gente se apega demais aos defeitos, né? E esquece das qualidades. E quando você vê as qualidades, você desenvolve esse atributo de amar. Eu gosto do serviço porque você começa a conhecer a pessoa, né? Muitas vezes a gente olha porque teve algum desentendimento e fala assim, não, suficiente. Mas quando eu começo a servir, começo a conhecer, eu começo a entender alguns fatores que não eram tão claros para mim.
E exige esforço, né? Eu vejo um exemplo de novo meu, a relação que eu tenho com minha sogra e com meu sogro é muito diferente da relação que Vivian tem com os meus pais. Acho que exige esforço no sentido que eu tô sempre mandando mensagem para minha sogra, sempre mandando mensagem para meu sogro, e não é com nenhum interesse por trás, não. É realmente é um interesse no sentido de querer saber como eles estão. E eu sinto um certo, não sei se distanciamento é a palavra certa, mas não tem a mesma conexão Vivian com os meus pais do que eu tenho com minha sogra e com meu sogro. Então, o tipo de brincadeira que eu faço, tipo de piada que eu faço, eu trato minha sogra igual eu trato minha mãe. Igual. Isso é bom e ruim, porque quanto mais eu amo alguém, mais eu encho o saco daquela pessoa. Acho que ele tá passando a me amar. Porque às vezes ele me enche o saco. olha. É o termômetro. Exatamente. Zé Pedro ama, ele vai pegar no seu pego pé. No pé. É. E acho que é interessante, porque às vezes, um exemplo, se eu preciso de alguma informação, perguntar alguma coisa para eles, eu mando mensagem, eu ligo. Quando Vivian precisa saber alguma coisa dos meus pais, ela pede para eu falar. Acho que exige esforço, né? Questão de amar, não que ela não ame meus pais, é claro que ela ama, mas exige essa intenção de você desenvolver aquele sentimento. Não vai cair do céu e acontecer. E eu acho que entra o outro lado, né, Zé, do que a tia Márcia falou do respeito, porque imagina, são pessoas diferentes. Você é muito mais dado de interagir. Ou não é dado? Sabia que eu sou introvertido? Ah, não, para. É verdade. É verdade. Quando eu tô num ambiente assim que eu me sinto bem e confortável, você se solta. Tranquilo. Mas um exemplo, na igreja, para eu fazer um comentário, eu penso 580 vezes antes de fazer e não faço. Eu não, sabe? Então, quando eu tô no meu ambiente, eu sou dado, né? Eu sou dado, tá solto. Não é o meu estado natural, não. Tanto que minha sogra, Lívia, brinca que eu sou meio que antissocial, né? Quando vai ter muita gente assim, eu já percebi isso. Eu já fico meio nervoso. Eu já percebi isso do Zé. Ele fica ali na bolinha dele. Na bolinha. Não, eu ia dizer por causa do ser dado ou não ser dado, é porque você tem essa capacidade de interagir, muito divertido tudo isso, mas a Vivian não tem isso. É verdade. Não, Ela é tímida. E vem o lado do respeito, porque imagino que seus pais, ao entender isso, também respeitam essa questão dela, e a gente tá falando assim, de novo, há um respeito e esforço. A gente não tá falando de amor, que o amor existe. Mas é só o fato de como lidar Verdade. e como expressar por isso, né? É verdade. Vocês estão casados há quanto tempo? A gente casou em 2016, vai fazer 9 anos esse ano. E aí vem uma pergunta natural para vocês, e aí para os dois no caso. 9 anos de casados, existe conflito, naturalmente. Como é que vocês lidam com esses conflitos na família? Um conflito meu com Vivian dentro da família completa. Ou talvez um conflito que possa existir entre você e a família. Você e tia Márcia, você e tio Sávio, você e alguém da família, um tio, não sei. Política. Dá problema? Não é engraçado, né? Falando sério agora. Ontem ou foi antes de ontem, sempre eu e minha sogra, a gente fica discutindo numa boa as divergências de opinião. Quem tá em volta se inflama. Mas a gente não. A gente, não, eu discordo dela, a gente se dá o direito de discordar. Por isso que a frase dela foi, a gente discorda muito. Muito. Não, com certeza. E exatamente ontem que a gente estava discutindo sobre um assunto, que nós temos opiniões diferentes, aí eu disse assim, vai estudar sobre o assunto para você entender por que eu penso dessa forma. Você sabe que ele foi ler? Claro que ele leu, gente. Ele é estudioso, olha o tamanho da cabeça desse menino. Isso aqui não é só espaço, não. Tem massa cefálica. Bom, não sei se ele mudou de opinião, mas acho que não. Acho que não. Vai contra a minha natureza. Ele não vai ceder. Ele não vai ceder. Eu acho que ele não mudou de opinião. Mas o que foi que ele fez? Como a gente estava discutindo, eu disse, olha, para a gente não ir adiante com esse assunto, vai estudar sobre isso para você poder entender por que eu penso dessa forma. Ele pegou o celular e tem uma coisa que a gente aprende, né? Com o passar do tempo, eu já estou com 33 anos e eu finalmente aprendi uma coisa. É que eu posso ter minha opinião sobre qualquer assunto controverso, político, social, mas é difícil eu ter um entendimento completo de um assunto se eu não faço parte daquele grupo. Um exemplo, a gente está falando sobre cotas, certo? Tem cota social, racial, entre outras. Então é difícil para eu dar uma opinião 100% formada sobre cota de aluno de escola pública, sendo que eu nunca estudei na escola pública, certo? Eu posso ter minha visão de fora, sim, privilegiada por nunca ter estudado na escola pública,
E eu entendo que existe o outro lado, né? Então não existe uma verdade absoluta. Por isso que a gente conversa numa boa. Da mesma maneira que ela tem a opinião dela baseada nos princípios e vivência dela, eu tenho o meu, e a gente concorda em discordar, mas numa boa. E voltando para o conflito, eu não lembro, nesses 9 anos, de nunca ter tido um problema com Vivian, ou com meu sogro, minha sogra e meus cunhados, que precisou ser escalado o assunto, né? Do tipo, tive um problema com Vivian e precisei levar para o meu sogro e minha sogra. Eu, pelo menos, não lembro. Eu não sei se chegou para você alguma coisa, sogrinha. Não, porque eu acho que minhas filhas, elas aprenderam o seguinte, que tem determinados problemas de casais que a família não precisa saber. Fica lá dentro. E eles têm que ter maturidade para resolver. Porque eu acho que a partir do momento em que tudo que acontece entre o casal, eles vão levar para os pais, os pais vão tomar partido. E, claro, eu sei que dentro de um relacionamento a dois vão existir momentos de discórdias, vão existir momentos mais tensos. Mas você imagina se Vivian teve uma discussão com Zé Pedro por algum motivo, ela vai e liga para mim, mãe, Zé disse isso. O que é que eu vou fazer? Eu iria imediatamente para ele tomar as dores. Mas eu ensinei isso para elas. Eu nunca fiz isso, de levar meus problemas entre eu e meu marido para minha família. Né? A não ser que fosse se tivesse acontecido alguma coisa grave. Mas coisas do dia a dia, de discórdia. Então, eu acho que elas nunca quiseram manchar essa imagem e esse relacionamento que nós temos. E eu acho que todo casal tem que ter isso. Eu só quero saber se um dia for alguma coisa séria. Mas se for coisas do dia a dia, para quê? Para mim ir lá tomar satisfação com ele e depois ter uma discórdia sem ter necessidade. Até porque ela ia tomar partido pro meu lado, né? Que minha esposa sabe, né? Às vezes, ela gosta mais de mim. E engraçado que às vezes é isso. Por exemplo, Alexandre, ele sempre diz que eu tomo partido de Juliana. Aí quando ele diz isso, eu digo assim, porque mulher defende mulher. Eita, é o tema da Andresa agora. É sororidade, né, a palavra? Exatamente. Mulher defende mulher. Agora, se for alguma coisa com Vivi e Zé Pedro, eu não sei, dependendo do que for, eu posso até ser por ele, porque às vezes... Zé, ela tá cedendo. Ela vai ficar do teu lado. Pode lado. até ser, depende, né? Não sei. Agora, uma coisa que meu pai me ensinou, meu pai tá casado há 44 anos, esse ano ele vai fazer. Ele me falou, acho que quando eu namorava com Vivian ainda, a gente teve alguma discussão, ele falou, depois de casado, não tem essa de brigou, cada um vai pra sua casa, né? No outro dia tá tudo certo, né? Quando você briga com seu cônjuge, ele vai dormir do seu lado. Então ele me ensinou, nunca durma brigado. Resolva. Nem que seja uma conversa, um pedido de desculpa superficial, mas não durma brigado. Porque senão acumula. E aí no outro dia você já começa, né? Nunca durma com um brigado, probleminha. E aí dorme de novo. E é ali que o problema cresce, né? Ninguém se divorcia, eu acho. Acordou, quero me divorciar, da noite pro dia. É um conjunto de coisas que vão acumulando, por isso que corte logo o mal pela raiz. E eu sigo isso, eu tento, pelo menos. Eu e a Andresa, a gente tem uma experiência como casal muito... Foi uma decisão nossa, não lembro se alguém deu esse conselho pra gente, mas foi uma decisão nossa de que todos os problemas que estavam associados à minha família, eu resolvia. A gente resolveu isso. Problemas associados à família da Andresa, ela resolve. Meu... É muito interessante você estar de fora da situação. Por quê? Sei lá, eu brigo com minha irmã. Uma briga danada com minha irmã. Se a Andresa se mete, o que acontece no final das contas? A Andresa é a culpada. Eu e minha irmã voltam a ficar de bem, é minha irmã, e a Andresa é a bruxa, né? Exato. Da mesma coisa dos irmãos dela. E a gente tomou essa decisão logo no início. Então, muitas vezes na ligação, ela estava brigando com os irmãos, ou eu com minha irmã, o que seja. Bom, deixa eu refazer a frase. Andresa brigando com os irmãos, com a família dela. Eu e minha irmã, velho, é muita tranquilidade. Mas é um auê lá. E aí... não fala minha família, não. Não, só tô dizendo que é um auê só. Que aí a gente briga contigo. Eu junto meus irmãos tudinho. Se junta, né? O quê? E eu sou ruim. Junto os 4 carioca e vai pra cima, viu? E aí, ela brigando, aquele estresse, ela desligava o telefone, e aí nós conversávamos. E ela voltava a ligação já com outras ideias, a cabeça mais fresca, para tomar as decisões lá deles. Eu nunca peguei o telefone para ligar para o irmão, para a irmã e me meter. Nunca. Esses dias eu falei com meu irmão alguma coisa e ele falou, nossa,
parece Tiago falando. Eu falei, 20 anos juntos, né, gato? Vira um. Vira um, é literalmente. Eu tava pensando aqui, Márcia, eu queria que você raciocinasse aí junto comigo pra gente desvendar esse mistério. Como a gente consegue ficar tanto tempo casado, né? Eu tenho uns dias que eu tenho pensado sobre isso. Nós vamos completar esse mês 21 anos. É muito tempo de casado, né? 21 É só anos... casar com uma pessoa maravilhosa, amor. Obrigada, eu sei. Obrigada. É só escolher certo. Um elogio do nada, um elogio do nada. E aí hoje eu conversei com a Bela, né, sobre isso, com a nossa filha mais velha. Eu falei, nossa, é muito louco você pensar que você tá com uma pessoa há 21 anos. E com tantos divórcios com 1 ano, 2 anos, 3, e às vezes até um divórcio com 40 anos de casado. Você vê algumas pequenas receitinhas nisso? Não existe uma receita, não, porque eu acho que cada casal, cada família vai construir a sua receita, vai construir a sua vida. Mas eu volto àquela palavra respeito e tolerância. Eu acho que para um relacionamento ele durar muito tempo e se pensar num relacionamento para a eternidade, ele precisa de tolerância. E eu acho que eu e o Sávio, não é tolerância de se tolerar, mas é tolerância em aceitar e respeitar o espaço do outro. Eu sempre fiz esse elogio em público ao meu marido, que ele sempre me deu a liberdade para me voar. Eu me lembro muito das palavras, eu acho que foi do presidente Hinckley, quando ele falou para a Sister Hinckley, falando sobre ela, que ele deu asas para ela voar. Ele nunca prendeu, e Sávio sempre agiu muito comigo dessa forma. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de estudar, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de ser uma pessoa ativa em todos os aspectos, ativa na igreja, ativa no trabalho, ativa na sociedade, porque eu faço trabalhos voluntários que nem é na igreja, nem é na sociedade. E Sávio, por mais que ele às vezes diz que eu estou exagerando, mas eu sei que é quando ele diz assim, você está exagerando, mas é um sentido de me proteger, de cuidar para que eu não adoeça. Mas ele sempre me deu essa liberdade, né? E a confiança. E eu acho que da mesma forma eu agi com ele. Eu sempre o apoiei em todas as coisas que ele quis fazer. Na igreja, nos chamados, no trabalho. Então, eu acho que é respeitar o espaço um do outro. A individualidade. A individualidade. E olha que nós também somos muito diferentes. Muito. Mas ele respeita o meu jeito de ser e eu respeito o jeito dele ser. E assim a gente foi construindo e estamos juntos há quase 40 anos. É muito tempo. É muito tempo, mas nem parece. Se você me perguntar, poxa, já vão fazer 40 anos, 39 anos nós vamos fazer. Agora, não parece que já passou tanto tempo. Para mim, não sei para ele. A gente sente algumas coisas físicas, né? Que realmente eu acho que eu estou bem diferente de 40 anos atrás. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o respeito, a individualidade. Para você, Thiago. Porque a gente já tretou muito, né? A gente... Pô, que isso? O pela podcast minha não é parte. sobre isso, gente. Vamos trazer as verdades aqui. Porque pela minha parte, né? Eu era muito intolerante. Você lembra de mim quando eu casei? Lembro. Você lembra? Eu era muito intolerante. Eu acho que você me viu em alguns episódios sendo intolerante com o filho, sendo intolerante com o marido, sendo intolerante com outras pessoas. E eu tive que amadurecer muito, porque eu tava ficando doida. Eu falava, gente, não é possível, eu não consigo respirar, não tô vendo nada de bom em lugar nenhum. Então, acho que a paciência do Thiago fez com que o nosso casamento perdurasse logo no início, assim, nos primeiros 5 anos. Meu marido é muito paciente. Ele é mais paciente do que eu. Eu acho que isso também. Eu acho que um tem que ser diferente do outro. E tem que se completar, né? Tem que se completar, porque se os dois forem do mesmo jeito, aí talvez... Pode dar muito ruim, né? Pode, né? Pode dar certo também, né? Eu acho que os conceitos básicos devem existir. A confiança, o respeito, o amor, isso é o básico. Por exemplo, eu vejo José Pedro é muito diferente de Vívia, mas Vívia é muito paciente. Assim, apesar dela ter um jeito
de ser irritada. Essa daí eu também Mas não entendi, ela- não. Muito mas paciente, Ela é paciente no sentido de dizer assim, tudo que José Pedro pensa em fazer, ela Eu vou ajudar minha sogra aqui. Tá, traga a verdade. Minha esposa Traga a verdade, por favor. muito paciente, é um pouco exagero. não é Mas, paciente, acho sabe, que ela mas uma virtude dela, ela perdoa muito fácil, certo? Ela fica brava ali, sabe, esbraveja e sabe, mas esquece. Eu sou o contrário. Eu guardo. Eu não guardo no sentido de ficar com rancor, sabe, mas eu não esqueço. Então, somos diferentes nesse aspecto. Eu acho a Vivi muito autêntica. É. E eu acho que é uma característica verdadeira. dela, muito Ela é. verdadeira. E eu acho que esse é um outro ponto do que a gente está falando. A gente tem que... Eu lembro de um conselho que a gente recebeu no início do nosso casamento, conversando com... A gente teve muitos amigos mais velhos, né? Que eram muito mais experiência e sempre nos aconselhavam. Mas eu lembro de um conselho... no nosso casamento, viu? Não, foram muitos bons conselhos. Aí, ó, essa galera aí foi que segurou a gente ali no começo. E um dos conselhos que a gente recebeu foi assim, Tiago, você não pode se anular. Andresa, você não pode se anular. Você tem sua essência, a Andresa tem a dela, e juntos vocês se atraíram, vocês se gostaram por essas características. Agora, lógico, eu posso me moldar para ser a sua melhor? Sem dúvida. A Andresa, da mesma forma? Sem dúvida. E aí, respondendo a pergunta que a Andresa fez, eu acho que, além de tudo isso que nós estamos falando, eu acho que a maturidade é algo que eu tenho percebido ao longo dos anos. E aí, talvez o Zé, que está um pouco mais novo que a gente, tem casais mais novos aí. Hoje, eu e a Andresa, a gente vê casais, talvez aí com 5 anos, 3 anos de casado, brigando por umas besteiras, que a gente olha assim, meu, não é possível que a gente brigava por isso. Mas né? eu me vejo. Tem algumas pessoas que eu vejo brigando assim, eu falo, nossa, eu me vejo nessa pessoa. E às vezes eu vou até lá bem enxerida, né, Márcia? Que eu sou um pouquinho, quase muito enxerida. E eu vou lá e falo, não faça isso, eu fiz, não deu certo. Evita briga, evita confusão, vai por mim. Eu já estive onde você está hoje. E normalmente era por bobeira, né? Não, sempre Mas bobeira. uma coisa que o Thiago falou antes de... Tem umas perguntas aqui para vocês. Essa coisa de se anular, para mim isso foi e é muito difícil. Porque Thiago ele é um cara muito presente, ele sabe o que ele quer, ele não tem arrudeio, como diz lá no Nordeste, né? Ele sabe, é isso. E eu vim de uma família que a gente era muito explicativo. A gente tinha que explicar tudo. Olha, mas eu vou pegar esse livro amarelo, mas tu não fica triste não, tá? Porque eu não vou pegar o azul. Tudo bem pra você? A gente tinha muito pra que isso? A gente tinha muito medo de magoar. E o Thiago não é assim. E eu me senti muitas vezes anulada, porque eu achava que ele falava, não, vai ser assim. Eu já me fechava. Por que ele tá falando desse jeito? Poxa, mas eu não tenho nem chance de escolher, de me explicar. E ele era muito enfático, e essa coisa dele me incomodava muito. Eu acho que as maiores brigas que a gente teve, assim, discussões, foi por causa disso, né? Porque eu dava a minha opinião. Opinião direta, forte, sincera. Mas você era transparente falando que isso lhe incomodava? Não. Então, isso é algo que eu tenho aprendido com o tempo. De novo, sou o mais jovem casado aqui, mas aos poucos eu percebo que se existe confiança, se existe parceria, né? O casamento é uma parceria. Você tem que, claro, no momento certo, da maneira certa, explicar o que ele está lhe incomodando. Mas esse é o dom da comunicação, né, Zé? Que muitas vezes a gente vê tantos problemas e conflitos em outros casais porque não se comunica. E só um parênteses, amor, que a Andresa sempre falou sobre isso. No começo do casamento, a gente saía para jantar, veio como coisas simples. E eu perguntava para ela assim, amor, o que é que você quer? Ela muitas vezes demorava, não sabia, não queria pedir, porque não era dar opinião. Não queria dar, mas assim, eu acho que tem N fatores sobre isso. Um deles é, como ela falou, a situação e a criação. A criação, não sei. Era muito assim, será que eu falo A ou falo B? Vai ficar chateado se eu escolher o A e o B? E ficar naquela dúvida. E assim, a garçonete, o garçom tava do lado. Eu disse, amor, e aí, velho, o que é que você quer? Não sei. Você escolhe, amor, você escolhe. Aí eu pegava e você escolhe, aí eu escolhia. Ela, mas não era isso que eu queria. Aí, sabe, aí de novo, a imaturidade, ficava, pô, vai ficar chateada. Aí dizer, pô, mas você escolheu, você tinha que escolher, eu escolhi. Então, sabe coisas que a comunicação fraca Sim. nos leva? E às vezes até, Tiago, às vezes até o homem ele é bem mais Prático.
né? Eu acho que isso acaba sendo, eu não sei de onde vem isso, mas eu sei que isso é verdade, viu? Pelo menos é o que eu observo. As mulheres são muito mais prolixas, muito mais detalhistas, são muito mais subjetivas, é muito do subjetivo. Também, né? E aí os homens, eles são mais objetivos. E às vezes essa objetividade, para nós, pode parecer insensibilidade. E não é. É o jeito de ser. Então, às vezes, a gente complica, bota coisa na cabeça. É porque ele é insensível, porque ele não pensou em mim. Mas não é, foi a forma como, às vezes, ele foi educado, como ele foi criado. O homem foi criado para ser dessa forma, a tomar a decisão, a tomar a frente. Está no cromossomo, né? Não está no cromossomo, não. Não. Aí vai dizer que é questão de gênero, não. Eu acho que é mais uma questão social. Eu acho que a sociedade cria o homem assim. Né? A gente teve um exemplo prático hoje, né? Porque aí já traz uma coisa para mim. Traz outra. A gente teve um exemplo prático hoje. A Andresa recebeu uma mensagem no celular dela que ela ficou assim, nossa, isso aqui. E tava eu, ela e um casal de amigos. Aí, engraçado que ela mostrou a mensagem para mim e para o outro rapaz, e aí nós dois, a mesma resposta. Nossa, que bom que ele mandou essa mensagem, é tudo que ele precisa. E ela tava assim, tá, mas como é que chegou essa mensagem aqui? O que essa pessoa quer? E por quê? Aí a nossa reação foi totalmente contrária. Não, que bom, copia aí, manda pra gente, é isso que ele precisa, acabou, resolveu. Eu acho que eu tenho aprendido a não demonizar as coisas. Eu, com o tempo, gente fantasia muito. Fantasia demais, e é uma fantasia ruim. E eu tenho aprendido isso no nosso relacionamento. E eu tenho, particular, isso meu, eu vivi no Nordeste muitos anos, eu casei no Nordeste, morei no Nordeste muitos anos. E isso, para mim, era muito difícil olhar a forma como alguns homens, tipo, essa coisa enfática do nordestino, sabe? Do nordestino homem. Eu sei que eu tô falando com 3 nordestinos, talvez você aqui apedrejada, cancelada. De jeito nenhum. Vamos ser claros, são machistas, viu? Os nordestinos são machistas. Pode ser uma polêmica que pode criar aqui, mas isso é uma educação, isso é cultural. Certo? É a cultura. E se você for observar, dentro do Nordeste, ainda vão existir regiões e lugares que ainda é maior. Certo? Mas é a cultura, minha gente. Vamos explorar isso. E essa cultura foi muito difícil para mim no começo. Apesar do Thiago ser um rapaz, um homem muito educado, como sempre foi, mas ele tinha essa coisa de falar, para mim, parecia que ele estava impondo. E eu pensava assim, por que ele está falando assim comigo? Só que no começo do casamento, eu não tinha coragem de dizer, de rebater, de perguntar, de falar, por que você está falando assim comigo? E aí eu guardava aquilo, eu ficava mal, eu ficava amarga, eu ficava triste. Ficava de cara feia. E só você. Ele talvez nem sabia, né? Nem sabia. Porque é cultural. Sim. E achava que era normal. E é exatamente isso, porque ela falava assim, mas por que você está falando assim comigo? Eu disse, falando como? Pois é. E ela falava assim, não, mas não é para falar assim, é muito grosso e tal. Eu disse, cara, eu só pedi pra, tipo assim... E depois, com o passar dos anos, a gente vai vendo, e de novo, depois que eu saí de Recife, e a gente acabou rodando por tanto canto, a gente começa a ver meio que de fora, sabe? Agindo. E a gente vê coisas assim, coisas simples. Teresa, pega o livro ali. Nossa, assim. Quando ele falava aquilo pra mim, né, nesse tom, pega esse... Nossa! Não tem Teresa, tu pode pegar, por favor, só estender a frase, sabe o negócio? Mas no subconsciente, você meio que botou todas as palavras, por favor, obrigado. Mas é tipo, pá. Mas eu queria explorar isso aqui, amor, rapidão. Eu gosto desse assunto. Márcia, você está muito tempo servindo pessoas. E eu te conheço sobre isso, por isso que eu estou perguntando. E eu sei que você serve de N maneiras. N famílias. O que fazer para ajudar essas pessoas nessa questão da comunicação? Não estou falando apenas do povo nordestino, não. Estou falando do povo em geral, das pessoas, do relacionamento do marido e mulher. Como ter uma linguagem melhor? Uma forma de você exercitar a comunicação é usar de empatia. É sempre você pensar o seguinte, como eu gostaria como eu gostaria de ser abordada? E a forma como você gostaria, eu sei que não é muito fácil fazer este exercício não, porque esse exercício requer se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, às vezes, dá um pouco de trabalho, né? Mas eu acho que se a gente usar um pouco disso,
eu acho que você vai saber as palavras certas para dizer na hora certa. Por exemplo, eu como professora, muitas vezes eu tenho alunos que eu gostaria de Dá zero. dar zero. Dizer assim, meu filho, desista, saia daqui, porque você não tem jeito. Dá vontade de dizer isso. Mas aí eu me lembro de uma situação que eu vivi quando eu era estudante, que uma professora minha me disse assim, Márcia, desista de ser enfermeira, porque você não vai ser uma boa enfermeira. Então, aquelas palavras foram muito cruéis para mim, como estudante. E eu prometi para mim, naquele dia que eu ouvi aquilo daquela professora, eu disse assim para mim, um dia eu vou ser professora e eu nunca vou dizer isso a um aluno meu. Eu nunca vou falar nesse tom que essa professora falou comigo. Então, todas as vezes que às vezes eu estava numa aula prática, que eu ia ensinar um aluno, por exemplo, a puncionar uma veia. Vá lá, meu filho. E a pessoa tremia. E às vezes eu dizia assim, infeliz, eu tô com vontade de dizer, vai, não. Aí eu dizia, calma, vá, com jeito você consegue. Um dia você vai estar fazendo isso na maior facilidade. Então, o que é que eu fazia? Às vezes, a vontade que tinha era de usar uma comunicação violenta. E aí eu pensava, respirava e eu dizia, por que eu vou usar uma comunicação violenta com uma pessoa Que está aprendendo. Que está aprendendo, que não sabe. E aí eu tinha paciência, ia lá, ensinava. E hoje, com mais de 36 anos como professora, eu tenho dezenas, talvez centenas de alunos. E talvez uma das minhas características, se você perguntar a um ex-aluno, que eu ensinava o beabá da enfermagem, a fazer coisas básicas, eles vão dizer assim, era paciência. Apesar de que meus filhos, muitas vezes, é que eu não era tão paciente em casa com eles. É porque acabava com os alunos. É porque acabava com os alunos. Estoque, né? Eu acho que era. Mas eu tinha paciência. Então, às vezes, a comunicação você tem que ser paciente. Isso é claro, né? Eu demorei para entender isso, que eu tinha que ser clara. E hoje, quando a gente briga, qualquer coisa de comunicação, eu falo, meu filho, eu já te expliquei direitinho como é que eu quero ser tratada, meu filho. Ele tá certo. Tem que falar. Tá certo. Tem que falar. Tem que falar exatamente. E tem que falar com clareza. Porque, às vezes, você fala de uma maneira que a pessoa não entende. Então, você tem que ser mais clara. Ainda mais pra gente, né? Que a gente precisa ser mais claro ainda, né? Não adianta falar, não, você tem que José Pedro mesmo, tem hora que eu não sei se ele tá falando sério ou se ele tá brincando. É o dom. É o dom. E essa questão da comunicação, acho que é algo interessante também que pode ser usado. Eu fiz uma meta recentemente que... Não, é sério. É sério. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Mas é sério, essa meta dele. E voltando para aquele ponto de que eu brinco e perturbo tanto que eu amo, eu fiz uma meta de perturbar menos a minha cunhada. Vocês sabem que eu adoro irritar a Lívia, né? Vocês sabem. Quase não tem a E ela irrita ele também, né? E ela dá motivo. Mas ela fica irritada. Mas ela se dói, né? E eu percebi que eu tava passando do limite. Não no que eu tava brincando, mas na frequência, né? Você percebeu ou a Não, todo mundo já falava, né? Mas você tem que, né, internalizar. E eu percebi realmente que, apesar de todo mundo já estar falando, que eu tava exagerando um pouco. E eu pedi pra Vivi, eu falei, vou fazer uma meta, eu vou tentar perturbar menos Lívia, certo? Você fez até música pra ela, cara. Isso foi antes da meta. E eu pedi pra Vivi como é? Vai ficar feio falar isso, mas eu não sei como é em português. Te ajudar, te orientar. Hold me accountable. Tipo, me cobrar, né? Lhe vigiar, né? Eu falei, não me corrija na hora. Porque eu vou ficar com raiva, né? Mas depois me dê um toque. Se eu passou do limite, eu não deveria ter feito aquilo. E o seu marido ou sua esposa é a melhor pessoa para lhe ajudar com isso. Então, no caso do falar incisivo, certo? Se você pedisse para Andresa, quando eu for mais incisivo, na hora não, mas depois me dá um toque, falando, Thiago, aquela hora foi muito incisivo e tal. Porque é a pessoa que está do seu lado ali o dia inteiro, praticamente, o tempo todo. E, com certeza, é a pessoa que quer o seu bem da melhor maneira possível. Então, eu gosto de usar a Vivi como minha polícia num bom sentido, né? Quando eu quero melhorar em algo, eu falo, vou tentar fazer isso. Me ajuda. Porque ele diz que Vivi é a defensora dos fracos e oprimidos. Então, ela sempre está defendendo alguém. Isso é uma verdade. Ela defende. Empática. Empática, né? Ela é muito empática.
E eu não sou, mas por isso que existe o balanço, né? Aí está. Eu já tenho umas perguntas Eu tenho umas importantes aí, ó. perguntinhas aqui, pra ver se vocês se conhecem. Easy. Tá aí complicou, hein? Aí complicou. Qual que é o prato favorito do Zé? Açaí. Verdade. Açaí? E Tá acertou mentindo? mesmo ou Não, não? sério Tá mesmo. sendo simpático com a sogra. Não, tô falando sério. Minha última refeição, Juliana perguntou um dia desse, se você tá na cadeia lá, não tem o prato, né, antes da Aham. sentença lá, cara, me dá um balde de açaí, não precisa me dar mais nada. E eu só cheguei, isso. quando eu cheguei agora, né, que nós viemos esse o Zé, a coisa que eu senti foi não ter podido trazer dentro da mala umas barras de açaí para você. E eu digo para você, eu era arrumando as malas e tinha lá no freezer uns 5 barras de quilo de açaí. Eu disse, poxa, E não meu vou sogro co- tem a audácia de falar pra mim. não falar, vou "Ficou conseguir tudo pra levar. mim, né?" não vou conseguir levar para Deixou José Pedro. registrado, deixou registrado. Porque eu sei que ele gosta. E eu queria ter trazido para ele açaí. Então vamos ver se ela sabe desse genro aqui. Qual que é a comida favorita de Thiago? Camarão. Qualquer um, eu posso dizer que sim. Pode falar. Vai, Tiaguinho, diz que Não, sim. sim, camarão, adoro camarão. Nossa, meu É, prato mas sério, mas preferido. qual é? Cara, eu gosto de tudo, mas eu acho que Se fosse um. lasanha. É lasanha, é tá no mesmo, meu poxa. top 5, tá. Lasanha é top, né? Qual que é a comida favorita da tua sogra? Não, faça a pergunta do jeito que você fez pra mim. Ué, gente, qual é o prato favorito da sua sogra? Cheio. Não, brincadeira. É cheio. Não, mas minha sogra, eu não sei sobre o que você gosta mais. Você gosta de tudo. comida de panela. Comida de panela. É, comida de Comida que é verdade. Bem coisa industrializada, não. Não, comida de Não, verdade. comida de verdade. Boa. Mas eu gosto de um camarãozinho, né? Ah, camarão, caranguejo, Queijo, é. panelada. Panelada. Comida de rabada. substância. É. Se você esquecesse sua sogra no aeroporto, que desculpa você daria pra ela? Hoje, na minha situação atual, é colocar a culpa em Liz, né? A Cara, pobre a Liz teve netinha. uma desinteria, tive que levar ela na emergência. É. Ele ia com certeza ele ia arranjar uma desculpa muito criativa. E que provavelmente eu iria acreditar. No mínimo, eu ia furar um pneu de propósito, né? Furou aí. Mandava até foto. Acabou o combustível, né? É, O carro elétrico. carro elétrico, Achei, combustível. não achei posto, né? Se vocês fossem viajar juntos, quem perderia o voo? Eu não perderia, não. Tu perderia, Zé? O Zé agoniado, Eu né? acho que eu também perderia. Acho que Se fosse entre eu e tu, ia ser tu. Eu acho que não, Zé. Essa hora que a plateia fala, Não, atrasida. é porque eu não gosto de chegar 3 horas de antecedência no aeroporto. Meu marido, 3 horas de antecedência no aeroporto. Então, eu acho que talvez eu perderia o voo. E conhecendo ele, vai ficar prontinho e assim. Mas em defesa das E mulheres. Zé Pedro, assim, ó. Zé Pedro é muito pontual. Viu? Olha, Zé Pedro tem muitas qualidades, mas uma coisa que eu observava quando ele namorava com Vivian, primeiro, ele passou 1 ano que ele viu Vivian todos os dias. É verdade. Todos os dias. Apaixonado. De Eu morava segunda. na Zona Sul, estudava na Federal e É. ela morava na Zona Norte. E ou ainda seja, almoçava lá em casa todo dia, viu? economizava na boia, né? Que ninguém é Todo idiota. dia ele ia almoçar lá em casa. Nunca negou o pratão Não, dele, né? nunca neguei. Todos. E eu dizia assim, menino, teu carro anda a vapor, não, era Ah, a ar. Tem ar, não é combustível. Porque eu não sabia de onde ele arranjava tanto combustível para rodar, para estar todos os dias mas na Zona tudo é Norte. investimento, né? Naquela É que ele época... não gastava dinheiro É, com comida. e assim, Então, mas ele ficava lá em casa, mas a aula dele começava de 2 horas. Quando dava o horário que ele sabia que ele ia chegar, ele saía na hora para não chegar atrasado. Porque ele tinha desculpa, né? Já estava lá, vou ficar mais um pouquinho, aula lá na Federal, o professor chega Minha atrasado. sogra é dona lá daquele negócio. Então, Fala o nome dela, elimina minhas faltas. se eu chegar meia hora atrasado, o professor não vai me dar falta. Mas ele não Mas fazia tinha um isso. investimento que eu fazia, né? Porque tudo bem, eu gastava no combustível, mas tinha um tal de Sodexo do meu sogro, pra quem não sabe, é um vale alimentação. Meu amigo. Rendeu. É, a Petrobras não lucrou muito comigo, não, mas tinha um restaurante ali do lado da casa dele. Era só... É. Mas em defesa da pontualidade, Vivian Ele- brinca comigo. Ele é muito pontual. Eu vou defender elas agora, tá? Eu, dá 5 pra hora de sair, eu sento e tô aqui, né, esperando. Cara, minha esposa tá correndo, montando bolsa do bebê, pegando fralda, garrafa. Então, tem que dar um desconto, né? Que tá bom, podia começar meia hora antes, mas elas têm mais o que fazer, né, do que nós homens. Então, ajuda aí, Sabrina. Dá essa moral. Bom, não gosto muito disso, não. Eu acho que deveria dividir. Eita, outra assunto polêmico agora, hein? Acho que deveria dividir as responsabilidades. E por que não divide?
Mas José Pedro divide. Olha, ele é um excelente cozinheiro. Minha filha não gosta de cozinhar. Para ela estar falando tão bem de tu assim. Mas ele é. São 12 anos. Agora não, agora ele está se deleitando, né? Porque a Isaura está lá. Então eu estou cozinhando. Mas ele, no dia a dia, ele se isso é uma vira, verdade. viu? Toda vez que a gente Ele se ajuda. reúne, o Zé cozinha. Ele e se aí vira. eu que viro a tirar onda de Lívia, né? Ele ajuda bastante, tem que viu? usar a Lívia. Bastante. Qual a próxima pergunta? Tenho muitas. Vamos pra cima. Vai lá. Quem tem mais chance de dormir no sofá depois de uma discussão em família, depois do almoço? De novo, é dentro do contexto do casal? Dele, Vivi ou... Vocês dois, tá lá discussão em família, esquerda e direita. Tá. Né? Direita, É esquerda. tu, Esquerda Zé. e direita. É Esquerda tu, e Zé, que direita. dorme. Eu vou ficar preocupada. Primeiro que a gente nunca brigou, nunca tivemos isso. Mas se um dia a gente brigar assim... É porque é estranho, né? Porque eu acho que nunca passou nem perto disso acontecer. a gente nunca... A gente... Sei lá, não sei. Eu acho que eu Pra não mandar pro iria sofá. dormir bem, Ah, não. não ia deixar minha sogra dormir no sofá, não. Ele ia botar pra me dormir no chão. Jamais faria Ele isso. dormia no sofá. Ele Se botava fosse no entre eu e minha esposa, aí não tem dúvida. Claro que era eu, né? Ah, tá. Não tem perigo. Ela ia chorar. Não tem nem perigo. Ela ia botar pro sofá e assim, Fácil. sem argumentos. Se sua sogra fosse cantora, qual estilo de música? Zé Pedro, esse daí. Andrés, essa pergunta não podia sair. Não, podia. Porque Se ele. a sogra fosse cantora, não seria erudita. Tá? Já posso começar daí. Ele tira muita onda com a minha voz. Ela não tem um dom da música, então... Da voz, né, Zé Pedro? Eu diria, um forrozinho. Ixi, com brega, Forrozinho. misturado. Aqui não precisa de uma voz muito boa, né? O que ele nunca aprendeu a fazer direito até hoje, Márcia? Zé Pedro. Olha, você sabe que eu não sei, porque isso é tão metido a fazer coisa. Isso. Ele é marceneiro. Ele toca piano. Você é esforçado. Né? Ele é muito. Eu não sei o que É ele a cabeça grande a falar. eu já disse pra ele que esse chip dele é um chip Diferenciado. diferenciado. O que, Zé Pedro? Acho que lavar roupa. Tu sabe lavar roupa? Saber, assim, a gente sabe, né? Mas não quer fazer. Mas não quer, né? Eu E hoje acho dia que com máquina, cara. Taca tudo lá dentro. porque passar né? roupa ele sabe, cozinhar ele sabe. Tu aí sabe. Sabe? Se sua sogra fosse um prato típico, que prato ela seria? Não, a Andresa tá pegando umas perguntas aqui que tá... De onde vieram essas perguntas? Pergunta dela. Se minha sogra fosse um prato Olha pra carinha dela. eu acho que seria uma feijoada. Mas calma, deixa eu explicar por quê. Agora que Deixa eu você explicar sabe. por quê. Uma feijoada. É um prato completo. Olha, É muito babão. Tem só velho. gordurinha É ali, muito né? babão. Mas é um prato completo. eu pensei que ele ia dizer uma carne de porco. Jamais. Qual seria o presente ideal para sua sogra? Uma filha feliz. Ah. Eu acho que é por isso que ele tem um lugar muito especial no meu coração. Porque ele faz minha filha feliz. E agora uma neta, né? E agora Uma neta bem cuidada. Uma neta bem cuidada. Ele é um excelente pai, um excelente esposo. Pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu vejo. É o que chega. Então, o que vale é o que chega. Né? E assim, minha filha nunca reclamou. Então, Mostra que tá se fazendo bem. então pronto. Mas isso aí é o que importa. Nesse tema, deixa eu te fazer uma pergunta, Márcia. Antes dos teus filhos casarem, qual era o teu medo? O meu medo é deles não fazerem uma boa escolha, porque eu sei que isso é... De todas as escolhas que nós fazemos na vida, eu acho que a escolha do companheiro e da companheira é a mais importante. Claro que existem outras, mas eu acho que essa é uma escolha assim, ó, acertou. Não vai existir perfeito, né? Você não vai ter a pessoa perfeita, mas aquela que vai lhe fazer feliz. E
As minhas filhas, eu sei que elas têm um carinho, uma admiração muito grande pelo pai. E elas sempre diziam que queriam ter um marido que tivesse qualidades do pai. E as duas têm. Aliás, as duas têm não. Meus 2 genros têm muitas qualidades que meu marido tem. Então, era essa a minha preocupação. Quem Eu seria? tenho uma pergunta nessa linha. Hoje a sociedade ensina e meio que força que não deu certo, troca, né? Separa, procura outro e por aí vai. Como é que a gente pode... E eu tenho uma filha agora, tá bom que ela tem 4 anos, mas como é que a gente pode realçar e reforçar a importância de fazer uma escolha certa, sendo que existe essa pressão de não deu certo, troca? Eu acho que tem uma coisa que Sávio sempre dizia. Você precisa de um tempo para conhecer. Que não seja um tempo tão longo que você possa perder e que não seja um tempo tão curto que você possa... não tenha conhecer. Eu acho que tem que ter o tempo de conhecer. Tem que ver, observar como é a pessoa na família. E isso eu dizia para as duas. Eu dizia assim, Vivi, quando você for lá na casa de José Pedro, você observa como é que José Pedro trata a mãe dele. Observe como é que ele trata a mãe. E dizia isso também para Lívia. Porque eu acho que talvez isso não seja a receita, mas isso pode ser um indicador importante. Entendeu? Porque você não vai ser diferente do que você é dentro de casa. Você não vai ser uma outra pessoa. Quando você vai construir sua família, você vai dar continuidade. Hoje eu vejo a forma como o José Pedro ele é muito parecido com o pai dele. Muito, muito. Ele como é que se diz? Ele faz as ações que às vezes ele fica dizendo como o pai dele igual como o pai. De ser ali caseiro, que gosta de estar com as pessoas mais importantes para ele, Vivian e Liz. É ali, qualquer outra pessoa pode vir, vai ser bem-vindo, mas elas duas são as pessoas mais importantes para ele. E ele protege de uma forma como se fosse um leão protegendo as duas crias dele, né? E que se preocupa com o bem-estar delas. E eu vejo muito isso do pai dele para com a mãe dele. Cuidador. Ainda essa semana eu perguntei. Essa semana eu ainda perguntei sobre o pai, né? E ele dizendo que o pai dele faz tudo para agradar a mãe dele. Então, ele reproduz. Então... De novo, né, Márcia? Acho que tá tudo ali na sua família. Se você tem problema no seu relacionamento, acho que, de novo, muitas mulheres vão estar assistindo isso, muitos homens vão estar, nossa, será que eu tenho jeito, né, minha vida? Porque meu marido, a minha esposa veio de uma cultura muito ruim, né, uma cultura familiar, e tá reproduzindo aqui dentro da casa, tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda emocional com o terapeuta, tem que ter muita conversa, vai ser muito mais trabalhoso. Não desiste, vai ser mais trabalhoso. Mas tem que tratar. Mas tem que tratar. Porque se não faz esse tratamento, eu acho que hoje eu atribuo a muita coisa que eu melhorei na minha vida foi por causa de terapia. Porque não que a minha família era uma família horrível, não é isso. Mas eu vim de uma família em que minha mãe resolvia os conflitos. Eu não brigava com os meus irmãos, a gente não brigava e se entendia. A gente brigava e minha mãe fazia todo mundo se entender. Todo mundo se entender. Então eu não aprendi a resolver problemas, porque eu sempre tinha alguém para resolver o meu problema, né? E quando eu casei com o Thiago, que muitas vezes a gente tinha um problema ali para resolver e às vezes era um problema tão pequeno, eu não sabia resolver. Eu travava, eu bugava e eu falava, o que eu faço agora? Eu não sabia como fazer. E eu só fui aprender a resolver problemas na terapia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, se você está ouvindo isso agora, você que está em casa agora ouvindo esse conselho que eu estou dando do fundo do meu coração, abrindo um pouco da minha intimidade, da minha vida, busque ajuda. Porque nem todo mundo tem a sorte que o Zé Pedro teve
de vir de uma família com poucos traumas. Eu falei isso hoje para minha filha mais velha. Ela tá fazendo uma missão de 18 meses e ela já tá quase na metade da missão, né? E a gente já começou a planejar a volta dela. Ah, mas é muito cedo, mas, poxa, ela nem chegou na metade ainda. Mas a gente tem que planejar porque ela precisa entrar na faculdade, precisa saber os prazos. E eu falei pra ela, Bela, você vai ser diferente de outras pessoas, porque os traumas que eu tive, as coisas que eu vivi, eu tratei, eu tenho curado essas coisas e a gente não vai reproduzir isso em você. E eu vou estar mais inteira e mais pronta para poder te receber e te orientar. E foi uma conversa tão legal. E ela falou assim, nossa, mãe... E ela foi falando de algumas pessoas que voltaram da missão, que ela ainda não viu voltar para a faculdade, não viu começar, não casou ainda, ou enfim, N coisas que acontecem, né? E eu falei, Bela, eu vou fazer o meu melhor para te orientar. E olhar hoje, me ouvir hoje falando isso, falo, nossa, a Andresa de 15 anos, de 13 anos atrás, não teria isso se eu não tivesse ido para terapia. Eu não conseguiria fazer isso. Não conseguiria ter essa visão de ajuda, vou ajudar minha filha. Eu preciso para que ela não caia no mesmo buraco que eu. E aí eu trouxe isso para ela também. Eu falei, Bela, você vai ser muito melhor como irmã do que eu fui. Porque eu não sabia resolver conflito com os meus irmãos. Depois que minha mãe faleceu, a gente se separou. Porque a gente falou assim, acho que a gente não falou nada. A gente só começou a brigar. E brigas sérias, muitas vezes eram muito sérias, de bloquear um ao outro, de não falar mais, de se agredir verbalmente. E eu falava, gente, eu não sei como lidar com isso. E aí a gente teve que aprender. Então, se você está passando por uma coisa dessa, vá buscar ajuda. Para ontem. Vá no governo, o governo tem, né? Uhum. É gratuito hoje no Brasil, é um pouco mais difícil, mas tem, eu estou enganada? Tem instituições que têm terapias, né? Terapeuta familiar, Terapeuta familiar. Conheço um muito bom. Conheço um terapeuta familiar muito bom. Vou botar aqui o link embaixo aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui, ó. Coloca aqui para poder... Mas é porque, assim, Andresa, com relação a isso, nem todas as pessoas, que passam por problemas, né, por traumas familiares, elas têm a mesma resiliência. Existem níveis de resiliência diferentes. Então, tem pessoas que passam por traumas e que enfrentam e seguem a vida. Tem outras não, que precisam de cuidado, que precisam de acompanhamento, que precisam de terapia. Agora, a pessoa tem que ter essa consciência do momento em que precisa. E esses profissionais, eles estudaram, foram treinados para isso. Então, a gente tem que ter humildade para reconhecer o momento em que você precisa de ajuda. É importante, né, você se conhecer. Eu vinha pensando no caminho nisso, que tipo, minha sogra e meu sogro criaram 3 filhos, eu imagino que da mesma maneira, mas são pessoas completamente diferentes. Então, acho que você tem que se conhecer bem e entender que o outro também tem as suas particularidades, né? Então, a gente brinca muito, porque tem coisa que ela reclama comigo desde que a gente namorava. E eu brinco com ela, falo, não tem jeito, já são 13 anos que eu não vou mudar. Mas não é porque eu não quero mudar, é como eu sou. Então acho que você tem que entender isso no outro também, né? Não adianta você querer forçar a mudança no outro ou querer que o outro seja aquilo que você quer. É a expectativa, né? Que a gente brinca. Acho que é questão de você colocar a sua expectativa em como o outro tem que ser, que causa frustração. Às vezes não vai mudar. Você tem que conseguir lidar ou, né, de algum jeito, encontrar uma maneira de conviver com aquilo. Claro, dentro de uma maneira controlada, mas tem coisa que não muda. É verdade. Gente, não foi um programa da Márcia Goldschmidt, né? De briga, de confusão. Caso de família. Caso de família. Não foi, também não esperávamos por isso. Mas acho que a gente já está chegando aqui ao final, né, do nosso podcast. A gente sempre sai muito melhor do que a gente chegou, né, amor? Eu queria pedir um conselho pela fase que nós estamos aí. Para Márcia, que já tem com mais experiência, porque já casou 3, e o Zé, que está no início aí, com a Liz, que já está com essa preocupação, certamente. Como preparar nossos filhos para um bom casamento? Olha, Tiago, existem tantos detalhes
né, que podem, tantas coisinhas pequenas, não são coisas grandiosas, não, mas eu acho que, primeiro, é continuar falando, né, mesmo que a sociedade diga o contrário, que o casamento é uma instituição falida, nós não podemos, dentro dos nossos lares, deixar essa ideia, essa mentira existir, porque não é verdade, né? Isso é uma coisa que o mundo diz, o inimigo propaga. A gente tem que continuar dizendo que sim, que o casamento é uma união que Deus aprova e que a gente tem que continuar formando famílias dessa forma. Eu acho que isso é uma coisa, porque tem muitos jovens que estão desacreditados, que não querem mais casar, ou que casam, ou que têm uma relação estável, casam, mas não querem ter filhos porque acham que não vale mais a pena. Então, a gente tem que, dentro de casa, mudar um pouco essa visão e falar diferente do que o mundo fala. A outra coisa é o nosso próprio comportamento, de como nós vivemos esse casamento, né? Tem problemas? Tem, mas eu acho que tudo isso tem que ser conversado, tem que ser dialogado, não pode ser escondido, né? Se um casal tem problemas e os filhos fazem parte dessa família, eles também têm que terem ciência desses problemas. E que se você desconfiar alguma coisa, que tem alguma coisa que não tá legal, né? Principalmente quem ainda está com filhos em casa, com filhos adolescentes, cuida de tratar antes do tempo, certo? Porque às vezes tem determinados comportamentos, né? Determinados traumas, que eles precisam ser tratados antes que essa pessoa vá para um relacionamento, vá construir uma família. Porque, como a Andresa bem disse, a terapia foi bom ela fazer, ajudou agora. Mas se ela tivesse feito antes, né? Talvez algumas dores, alguns sofrimentos poderiam ter sido evitados, né? E a gente conhece os nossos filhos, a gente conhece os amigos. Então, se a gente vê alguma coisa, não, acho que está na hora, precisa, não tenha medo de pedir ajuda a um profissional competente, de pedir ajuda ao Senhor, né? Porque muitas vezes eu acredito muito que o Senhor ele ouve as orações dos pais. Então, às vezes, a gente tem que botar nossos joelhos no chão e orar, 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 e muito. E Deus ama casamentos, né? Deus ama casamentos. Ele ama casamentos e ele precisa tá no topo de tudo isso. E ele precisa estar no centro. Exato. Eu, Tiago e Deus. Se você não coloca ele aqui como topo dessa pirâmide, não vai funcionar. E como coloca isso no topo da pirâmide? Orando junto, lendo as escrituras juntos, indo para a igreja juntos, tomando a decisão depois de um jejum, depois de uma oração. Quando a gente faz isso, a gente está sim colocando Deus no topo dessa pirâmide. E eu tenho uma coisa que eu nunca me arrependo de ter feito com os meus filhos. Eles têm muitos defeitos, mas eu sou muito grata por eles permanecerem firmes numa fé que nós mostramos para eles, que nós apresentamos para eles. E eu não me arrependo de, muitas vezes, meus filhos terem dormido nos bancos da capela, porque eu estava servindo, porque meu marido estava servindo. Eu acho que eles podem ter alguns traumas, mas eu acho que esse trauma eles não têm, entendeu? De terem sido criados junto com a gente, eles se criaram vendo a gente servindo na igreja e servindo de uma forma muito, muito, muito natural, sem que aquele serviço fosse um peso, um sacrifício. Eles nunca viram a gente reclamando do trabalho que a gente estava fazendo voluntariamente na igreja. Muito bom, muito bom, excelente. Bom. Mais alguma coisa, Zé Pedro? Não, acho que foi algum líder da igreja que falou, acho que a maior maneira de demonstração de amor que a gente pode dar para o nosso filho é amando o nosso cônjuge. Claro que existem as exceções, né? Nem todos são uma família estruturada, mas assim, de maneira geral, eu tento mostrar para a Liz, para minha filha, o amor que eu tenho pela mãe dela. E, como a tia Márcia falou aqui, de alguma maneira ela vai procurar, num futuro marido, alguém que trate a mãe, a esposa, daquela maneira.
E é o exemplo. Acho que o exemplo é o que marca, é o que fica. Por mais que a gente ensine, a gente tem que mostrar, né? Acho que isso que é bem, bem importante também. Porque mesmo que se um dia não der certo, eu acho que você tem a consciência de eu fiz a minha parte. Né? Porque, como eu disse para você, não tem uma receita, nada está garantido, né, que vai dar tudo certo. Mas se não der tudo certo, você diz, bom, não deu, mas eu fiz a minha parte. Saio desse podcast com o sentimento de que não era só minha sogra que me tinha como querido, Minha mãe era apaixonada. mas que é muito possível ter um relacionamento bom entre um genro e uma sogra. Muito, porque nós amamos a mesma pessoa. Olha, Cara, Isso foi profundo. ei, vai ser a legenda embaixo, tá? amamos a mesma pessoa. Mas é verdade. Nós amamos a Muito mesma bom. pessoa. Acho que para terminar, tem sempre uma história engraçada de vocês, não tem? E eu queria que você encerrasse com essa história Vai, engraçada. Cara, eu tenho aí, Zé. duas. Eu posso olhar meu celular aqui? Pode, Pode, tem uma vai. colinha, tem uma colinha? Tem. Zé, tu conta, porque eu não consigo lembrar. Tem Porque uma tem tanta aqui. coisa engraçada. É pesada? Vai comprometer alguém? Isso. É aquela lá de Las Vegas? É. Não, Vou aquela falar, não, vou falar. não. A de Las Vou falar, Vegas. vou falar, não. vou falar, fala. Ela Pra você ver provocou. como a gente já tava predestinado, né? É. A ter essa relação. Eu já namorava com o Vivian, eu nem lembro. Não, Zé Pedro, foi no Foi passeio. na viagem. Na viagem do passeio. Na viagem que eu contei, que eu Que vi com vivi- a família da minha ex. Certo. Estávamos todos em Las Vegas, A família e vocês. todo mundo. Mas Todo eu acho que eu mundo. tava com a família de Tia Márcia na hora. Na hora sim. Estávamos na loja do M&M's lá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha comido alguma coisa meio ruim. Foi algum restaurante que não fez muito bem. E eu vim descendo a escada rolante daquela loja do M&M's, cara. Gigante. É. E eu fui na frente porque eu tava com certo... Eu só tenho um punzinho no topo da escada. E vim descendo na escada, né? E quando eu tava lá embaixo, eu só escutei uma senhora enguiando. Cara, era minha futura sogra, né? Veio cheirando o peido, cara, lá de cima até embaixo. E me xingando. Eu digo, cara, A gente nem namorava ali. Mas né? tu sabia que era ele? sabia. Só tem uma pessoa descendo a escada, né? Não, só tinha ele na Aquele frente quando e lá você solta o atrás. pum no elevador e entra alguém. Pode não querer. Vivi estava dentro da loja e eu que já tinha tido a impressão, eu digo, eita, esse rapaz é um rapaz, Bom, um limpo, rapaz né? bom, Bom. especial, um cara de futuro, eu acho que esse aqui dá para meu genro. Aí o cara me faz um negócio desse. E são 13 anos fazendo isso, cara. E continuamos aí, ó. Lembra quando eu falei que tem um negócio? Relacionamento. Um negócio que não muda? Pronto. Fortalecendo Eu continuo suportando A saúde esse da mau tristeza, odor. né? Eu continuo enguiando. e suportando. Tu ainda faz isso na frente da tua sogra? É isso, Sogrinha. Na frente da sogra, na frente do sogro ainda não, né? Porque eu sou- O sogro é sério. Tu vai... Menina, ele faz isso e coisa pior. Ele tá lhe dizendo que ele, igual como ele faz com a mãe dele. Ele avacalha. Então, um jeito Não bom de ver tem, isso, né? não Mostra tem moral. Só que minha mãe tem uma autenticidade. vantagem, que minha mãe, de verdade, ela não sente cheiro. Ela perdeu sei lá, o olfato. Só que eu esqueço que a sogra não, né? Não perdi ainda, né, Zé Pedro? Ai, Zé, Tem só outra? tu mesmo. Ou vamos parar nessa daí que essa aí já foi terrível, né? Outra? Não, acho que tinha uma outra do restaurante, né? Mas eu falei do almoço, que eu fui pro aniversário dela, nem namorada a gente era ainda, e eu acabei com um relacionamento de Lívia naquele almoço. Puxa, me Tu foi lembra, cruel. Sogrinha, disso aí? Falou besteira. Não, eu não, só a minha presença lá. Menino, olha... Porque ela gostava tanto de mim já, que o rapaz que tava namorando Lívia, falou, quando foi terminar com Lívia, falou, não dá, você merece um príncipe encantado, igual a Zé Pedro. Usou essas Essas palavras. A gente Ou foi... seja, tu já tinha ganhado a sogra fazia Há muito tempo. tempo. Vivi né? ainda estava no intercâmbio. Ele nem namorava com o Vivi, porque ele nem sabia se ia dar certo. Sal e brasa lá. E a gente foi almoçar, era meu aniversário, e convidei Zé Pedro e Nada a Lívia. ver, né? E Lívia levou o namorado. Quando E aí? chegou lá, era eu, Zé. Só me dirigindo a ele. Aí o rapaz ficou enciumado e disse, ó, Lívia, sinto muito, mas Não dá dá. não, nessa família só tem vaga para José Pedro. E Kevin até hoje, que é o atual marido de Lívia, me agradece por isso. Olha aí. É. tá vendo? Né? Que nem sabe. Ele deve ter mandado pra tu Não, um ele joinha sabe que ele assim. me deve essa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Márcia, que
Tava toda tímida, a maior Pois é. professora da Universidade do Pernambuco e fazendo graça. Pois é, mas eu nunca falei em frente, só em sala de aula, né? Mas tá E mesmo falando à aqui, vontade. foi tranquilo, vocês deixam a gente muito à vontade. E veio me ameaçando, viu? Desde segunda passada. Ela, se você me pegar uma você vai ver. Vou responder. É, Porque você a gente não... não falou de política, Não. direito. Não, pois é. Não, Não faço essas coisas, não. Não, faz não existe esse assunto, não. Obrigada, Zé, por vir de novo. Mais uma vez eu posso pedir música, hein? Pode mais vir. uma. Vamos marcar uma terceira com você, então. Verdade. Vamos Já mesmo. deixa até um Vamos. boleto pra você Porque pagar Márcia, também. agora, da próxima vez que Ah, eu vier, quero vir de uma vez para falar sobre educação, sobre profissional. Isso eu gosto. Olha, eu gosto da época atrás do tema. É, sobre a importância, como uma mulher criar filhos, né, e ter uma profissão e Quando Verdade. você vai ativa. embora? Vou embora dia 26. Então dá tempo ainda. Antes do dia 26? É. Sabe por quê? Gravamos. Porque, Boa. Márcia, você sabe, eu já te falei isso. Você e Evane são gurus, assim, pra toda mulherada, né? Que sempre trabalhou, educou os filhos, todos os filhos bons. E trabalhava, estudava, tinha chamado na igreja e continua estudando. continua estudando. Tem pós-doutorado, não é? É. Pós-doutorado e... Enfim, a gente vai fazer... Vamos fazer um podcast disso? Vamos! Olha, eu tive minha tese, uma tese que eu orientei agora em 2024, foi a melhor tese de enfermagem no Brasil. Ganhou o prêmio CAPES. Gente, é uma Foi máquina. pra Brasília lá. Fui para Brasília receber Tá vendo? prêmio. Tu não tava... Tu não tava aí, ó. Fala, Zé, Só quer não falar tem alguma dinheiro. coisa? Só não tem dinheiro Zé nessa quer falar alguma coisa. Tô sentindo, Diga, ele tá Zé, vai. guardando. Vai. Fui visitar o amigo dela lá. Ó, visitar o amigão. Fui visitar meu amiguinho. Foi a Amaral foi que digitou Não. pra ela? Parabéns, companheira. Ai, Zé. Ô, meu Acho que Deus. é hora de encerrar. É hora de encerrar. É hora de encerrar. Tá Deu. soltando, Não, tá mas, soltando. mas eu posso vir, sim. Eu vou tentar trazer a Evane. Sim. Você e a Evane aqui. Vamos ver se ela tá aqui na cidade. Se ela tiver, vocês duas, as musas, as minhas musas. Pode ser? Pode ser, marque. Que agora eu já sei como é. Já tô Já pronto. não, já não tô me à assusto vontade. mais. É isso, gente. Muito obrigada de todo o meu coração. Eu sei que para um pouco a vida, né? Um tempinho para vocês pararam para vir até Nem aqui. sentiu, passou 1 hora. Uma horinha, foi rápido. Foi muito rápido. E um bate-papo gostoso, um bate-papo cheio de exemplos, cheio de Experiências de vida, experiências, né? profundidades aí que a gente pode explorar, nós todos, né? Podemos explorar. E também gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que têm noras, né, e sogros, que essa relação ela pode ser uma relação muito harmoniosa. Porque, como eu falei anteriormente, nós amamos a mesma pessoa e nós não precisamos disputar espaços, porque cada um tem o seu espaço, né? Então, eu não posso disputar o amor que a minha filha tem por mim, por José Pedro, porque o amor que ela tem por ele é diferente, né? Então, não tem... E dessa mesma relação eu tenho com a minha nora, né? A minha nora é como uma filha e meus 2 genros são como filhos. Parece ser um Clichê, né? clichê, mas para mim é verdade. Eu tenho José Pedro e Kevin como filho. Eu tenho um amor muito especial por eles, muito. E quero levá-los comigo para a eternidade. Isso aí. Nossa. Mesmo sabendo que existe um favorito, Isso. né, Zé? Quando a gente tá do outro lado, acho Mesmo que sabendo algumas que às coisas vão vezes passar, né? ele me apronta. É. É isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam no canal. Por favor, compartilhem com todo mundo para que mais pessoas recebam essa mensagem gostosa e feliz que a gente passou aqui. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.